a pergunta, todas elas em direção somente a um assunto. Samu, fica atento aí. Gabriel Lavarini, Neymar pai foi buscar o Matos para levar para o Santos. Thiago Luz falou que essa informação veio da Band de Minas. O Leonardo Silva, que não é o ex-zagueiro do Cruzeiro nem do Ladelá, mandou R$5, falou: Matos no Santos? O Cruzeiro precisa se precaver com relação às brechas contratuais, profissionais e bases. Sabemos do que o Matos é capaz de fazer. Quem mais por aqui mandou mais ou menos nesse sentido foi o Júlio Lopes, que inclusive tem um belo sobrenome, membro e parceiro. Pedro Martins se demitiu do Santos. Dizem por lá que o substituto dele está empregado em um time da Série A. Será que levarão o Matos? E tem mais outra coisa aqui, deixa eu ver. Não, foi só esses aqui mesmo, Samuca. Tem algo nesse sentido? Então, eu vi essa informação que surgiu e que o nome dele estaria lá na mesa para o Marcelo Teixeira, porque o Pedro Martins se demitiu, né? Não tem informação nesse sentido, mas é fato hoje que o Alexandre ele tem um outro status, né, no comando ali do Cruzeiro. Hoje o departamento de futebol está com o Leonardo Jardim, tem o Pedro Lourenço como dono da SAF, o Pedro Júnior logo abaixo ali, e o Alexandre fazendo parte desse processo, mas sem aquela autonomia que ele já teve em outro momento, né? Se o Santos procurasse, não sei se seria interesse dele também deixar o Cruzeiro neste momento, se o Cruzeiro pensa em uma saída, hoje, pelo menos até o momento, não temos informação sobre isso. Agora, o Santos está aí numa loucura, né? Não sei se seria um projeto aí para se encarar neste momento. Tenho dúvidas. Fale, por favor, alguma novidade sobre o Cruzeiro. Rony, busca por atacantes de lado de campo, nesse momento encontram dificuldade. O Cruzeiro gosta do Inestrosa, o Atlético Nacional pede $5 milhões somente por 50%. O Matheus Gonçalves é outro alvo do Cruzeiro, jogador do Flamengo, mas o Flamengo chegou a pedir €9 milhões. Por esses valores não vai haver negócio. Uma novidade, uma informação exclusiva que eu trouxe nas minhas plataformas hoje, o Bernardo, que é um zagueiro brasileiro de 30 anos de idade, que começou a carreira como lateral esquerdo e é filho do Bernardão, ex-volante de Corinthians e São Paulo. Esse Bernardo foi procurado pelo Cruzeiro. Quem me contou foi o próprio pai dele, que é também seu representante, o Bernardão. Segundo o Bernardão, 9 dos 12 grandes clubes da Série A procuraram ele para falar sobre o filho, que está ficando livre do contrato no Bochum, da Alemanha. Mas a ideia do Bernardo é continuar no exterior, tá bom? Fabiano Teles, Rubens Ferreira. Boa noite, Nicola. Tem alguma contratação encaminhada para o meu Cruzeiro? Encaminhada, acertada, não. Embora exista a busca por zagueiro, por lateral esquerdo, de meio-campistas, de atacante de velocidade. A ideia do Matos é trazer de 3 a 4 nomes. Hugo Martins, boa noite, Nicola. Todos estão falando bem do meu Cruzeiro, mas não estou vendo comentar a respeito da falta de pontaria do ataque. Precisa melhorar a pontaria e acertar o gol. Só para, em cima até do que o Hugo está falando. Primeiro tempo contra o Fortaleza teve 14 finalizações do Cruzeiro e 2 gols marcados, né? Entendo, mas o momento do Cruzeiro é radicalmente contrário ao de um mês atrás. O Cruzeiro passou por muitas dificuldades, Leonardo Jardim chegou a correr risco de demissão, mas aí ele decidiu colocar o time dele para jogar, no modelo dele, com 3 volantes, muita intensidade, roubando a bola rápido, e é desse jeito que o Cruzeiro se encontrou muito bem. O Inter estaria interessado em levar El Cavalo Louco, Lautaro Dias, para Porto Alegre. O Adroaldo disse que tá indeciso. Já pintou aquela de Wallace no Grêmio. O que o Samuel Venâncio pensa sobre isso? Porque é o seguinte, a conta é simples. Tá, semana que vem abre-se a janela, aquela janela lá para os países que tem clubes no Mundial. E eu não sei se é um problema do Cruzeiro, mas o nosso de caixa. A hora de você dar uma recolocada ali naqueles jogadores com menos minutagem, que talvez o técnico não vá usar tanto, é agora, para abrir espaço na folha e trazer só os jogadores da primeira prateleira na janela. E aí dá aquela reforçada com qualidade, aquela contratação de qualidade. O que você pensa, Samuca? Ou Lautaro Dias é importante e deve permanecer no Cruzeiro?
É um jogador que o Jardim gosta, velho. O Lautaro, ele tem uma característica importante que não falta vontade, né? Isso é de se valorizar. E ele até viveu um momento um pouco legal ali no ano passado, mas depois ele teve uma certa dificuldade, né? Então, é um atleta que precisaria voltar a ter aquele nível lá de Independente Del Valle, de competições sul-americanas, quando ele foi muito bem. Não teve nesta janela procura de ninguém até o momento. O Inter teria sondado aí, mas no final da outra. Isso. E o Inter tem um problema hoje, né? O Inter, com o Cruzeiro, até teve que mandar o Wanderson para abater a dívida que tinha. Não sei quais movimentos o Cruzeiro vai fazer nesse sentido de saída. Por exemplo, o Wallace é um jogador que tem um salário importante, custou muito, né? Então não pode sair de qualquer jeito também, porque aí vai significar prejuízo para o Cruzeiro, né? Então, o atleta tá aí, hoje deve ser titular, junto com o Murilo Hickman, para ir tentar, como o Adro disse, né? O Jardim já recuperou tanta gente, quanto mais gente ele recuperar, melhor será para o elenco. Agora, é fato que o Cruzeiro deve ter uma movimentação ou outra de saída e chegada, o que é normal numa janela, né? Mas, Samuca, não deve ser muito o atleta que o Cruzeiro vai atrás, não, né? Vai ser mais pontual mesmo agora no meio do ano, né? Então, o que o Cruzeiro busca aí? Um zagueiro canhoto, um volante e um ou dois beiradas. Isso. Mas, além disso aí, vai surpreender. E o Jardim, ele quer jogador jovem, com retorno técnico imediato e potencial para revender e faturar, né? Ele se preocupa muito com essa questão da finança do clube. Sim. Então, Isso ele é importante. em sintonia aí com o Pedro Lourenço, né? E o que é importante, Adro, porque muita gente às vezes vai ter aquela expectativa de janela do meio do ano passado, né? Quando o Cruzeiro saiu só assim, ó. Só distribuindo dinheiro. Só abrindo o cofre. Então, não deve ser nesse perfil, até porque aqui no Central da Toca, quando a gente inaugurou o portal, a gente fez uma entrevista com o Pedro Lourenço. Naquele começo de ano ali, ele já calculava o aporte sendo na casa dos 300 milhões de reais. Então isso aí, o Pedro comprou, ele sabe que ele vai precisar fazer seguidos aportes até o Cruzeiro dar uma melhorada em termos de receitas, em voltar aí disputar a Copa Libertadores, que todo mundo sabe que aumenta o faturamento de forma significativa, em ter boas campanhas para se vender jogador também, né? Então, com isso você dá uma equacionada nas suas contas, mas até lá ele sabe que vai ter que fazer muito aporte. E para esse ano aí, são 300 milhões a menos, né? E não é porque ele tem uma fortuna aí de bilhões que isso não é uma grana considerável, né? Então, vamos devagar, mas o Cruzeiro deve sim fazer algumas contratações, mas dentro deste perfil que quer o Jardim de jogador, ainda buscando o seu lugar no futebol, né? Em termos de estrelas, de movimentos assim de jogadores mais badalados, acho que o Cruzeiro já fez aí no início do ano, né? E a gente tem um bom elenco, né? Precisa de dar uma encorpada ali para ter mais opção, né, Adro? Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.